muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Dad's dead, baby. Dad's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Wilmerson da Silva. Wilmerson, você já esteve aqui em vários episódios, mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro, Thiago. Eu me chamo Wilmerson, sou aqui de Fortaleza, Ceará, tenho 32 anos, sou apaixonado por cinema, apesar de trabalhar com outra coisa no dia a dia, mas sempre quando estou trabalhando, eu estou ou pesquisando sobre cinema, ou lendo sobre cinema, ou assistindo filmes, né? Seja em casa, filmes clássicos, ou mesmo nos cinemas, vendo os lançamentos. Nos últimos anos também eu comecei a desenvolver uma grande paixão por mídia física. Então, além de cinéfilo, eu também sou colecionador de mídia física e um grande apoiador do colecionismo. E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os seus ouvintes? Olha, não necessariamente essa semana, Thiago. Já faz algumas semanas que eu vi um filme que me marcou muito. Estava em São Paulo a passeio e estava acontecendo a Mostra Internacional de São Paulo. E eu resolvi ir ver alguns filmes. E eu dei a sorte de ver um filme brasileiro chamado Oeste Outra Vez. É um filme do diretor Érico Rassi. E é um western brasileiro, um faroeste brasileiro que se passa em Goiás. E foi um dos melhores filmes que eu vi na mostra, um filme que me encantou muito. Por ser de um gênero que eu gosto muito, mas feito com muita cara brasileira, sabe? E é um filme que segue esses homens que são abandonados pelas mulheres e não conseguem lidar bem com esse abandono. Então eles começam a basicamente tentar se matar uns aos outros, começam a tentar resolver as coisas através da violência, né? Então é um filme que discute muito masculinidade, esse comportamento tóxico do homem que não sabe lidar com términos de relacionamentos. E é um filme muito bem filmado, a cinematografia é incrível e a trilha sonora também é maravilhosa, é repleta de grandes clássicos do brega brasileiro. Também é um filme muito divertido, além de tudo isso que eu falei. É um filme com um humor muito ácido, sabe? Lembra muito, em vários momentos lembra muito o cinema dos Coen, né? Que tem esse tipo de humor, às vezes bem mórbido, né? Então, é um filme que ainda não está nos cinemas, mas eu imagino que ainda esse ano saia, eu não sei muito bem quando é que vai ser a data. Então, estou dando, na verdade, uma dica aí para as pessoas ficarem alertas sempre que elas ouvirem falar desse filme, assim que lançar ou chegar nas plataformas de streaming, por favor, assistam esse filme, porque para mim é um dos melhores filmes desse ano, sem sombra de dúvidas. No Letterboxd, o pessoal tá falando muito bem desse filme, assim, todas as pessoas que eu sigo, o mais baixo foi 4 estrelas. Pois é porque realmente é um filme muito, muito legal. Antes de ser exibido na Mostra de São Paulo, ele foi exibido em Gramado, onde ele ganhou o melhor filme, né? Ele ganhou o melhor filme de Gramado e ganhou o melhor ator coadjuvante, que foi por Rod Rogério, que inclusive é um cearense, então é um conterrâneo meu, foi super legal também assistir ele na telona, ele tem um personagem de muito destaque no filme, então fiquei feliz por ele finalmente estar tendo essa oportunidade. O cinema brasileiro está descobrindo esse lado artístico dele no cinema como ator, porque o Roger é músico, né? O Roger Rogério, ele fez parte de um movimento muito famoso da MPB, que foi o pessoal do Ceará, que foi com Belchior, com o Fagner, o Ednardo e o Roger Rogério. E aí nos últimos anos ele começou a participar de alguns filmes. Ele está em Bacurau, em um papel mais pequeno, e nesse filme ele já tem um papel de destaque, então é muito legal. E muito do humor do filme se deve justamente à atuação dele, que é maravilhosa. Aliás, a maioria dos atores estão muito bem, é outra coisa de destaque no filme.
Antônio Pitanga trabalha no filme. Sim, sim. O elenco é muito bom. O elenco é muito bom. A cinematografia desse filme também, poxa, é tudo muito bom. É tudo muito bom. Esse filme poxa, realmente vale muito a pena esperar ele ser lançado e ver nos cinemas. Fica a dica. Legal. Eu vi, na verdade eu revi, eu acho que eu vi esse filme umas 4 vezes. É um filme que voltou à baila mais por minha causa e por causa do Santi lá no Blue Sky, no Twitter também, que é Os Profissionais do Sadismo, né? O título original é Femina Ridens, que significa a mulher que ri em latim, né? E eu, desde que eu entrei lá no Blue Sky, eu toda semana falava para as pessoas assistirem. Teve amigos que já tinham assistido, e aí eu ficava lá falando para as pessoas assistirem e tal. E aí o Santi muito generosamente botou esse filme no drive dele, e é um filme que eu gosto muito, assim, né? O grossíssimo modo, essa história é sobre um proto-incel, né, que acaba sequestrando uma feminista da segunda onda e quer passar o final de semana todo torturando ela, porque ele acredita que as mulheres têm um plano de avançar a ciência ao ponto de tornar os homens obsoletos e passarem a se reproduzir por partenogênese. Mas aí acontecem coisas, né? Assim, coisas como você vai ter um manequim do Felipe Leroy, você vai ter a escultura Ron and Catedral da Nick de Sanfali, você vai ter um carro anfíbio, você vai ter uma roupa feita de gaze e uma cena na piscina que é filmada como se fosse um duelo de western spaghetti, né? Não posso falar mais, além de que nesse filme tem uma explicação de como os escorpiões se reproduzem, que acaba sendo relevante pro final. E eu também aprendi que todos os gatos são tarados, né? Eu já mencionei esse filme em começo de setembro, quando a gente fez episódio sobre o Mário Bava, porque a Dagmar Lassander, ela trabalha no Alerta Vermelho da Loucura, ela é a personagem principal desse filme, e eu recomendo muito, assim, eu gosto muito, eu vi, já, como eu falei, eu vi 4 vezes, e cada vez que eu assisto eu gosto mais. Esse tem que ver, esse eu vou procurar pra ver esses dias. E agora a gente vai começar mais um mês temático, né? Vocês repararam que de setembro pra cá, mas se você considerar que agosto foi o mês de eu fazer episódios que eu já vinha prometido que ia fazer há muito tempo e acabei não fazendo, né? Então são 4 meses, né? E esse mês a gente vai falar sobre filme noir. Mas antes de a gente começar a falar sobre o tema, eu queria saber de você, Wilmerson, se você tem alguma relação com o filme noir. Qual foi o primeiro filme noir que você assistiu? O que você acha desses filmes? Essas coisas. Tiago, eu acho que eu comecei com aquele que muitos consideram, ou consideraram por muito tempo, como o primeiro noir, né? O primeiro grande noir, que é a Relíquia Macabra, né? Ou o Falcão Maltês, com o Bogart, né? Humphrey Bogart, dirigido pelo John Huston. E desde então se tornou um dos meus gêneros ou estilos. Existe toda uma discussão, né? Se noir é um gênero, se é um estilo, se é um movimento. A gente pode discutir isso mais pra frente, mas eu não tenho resposta para isso. Mas desde então se tornou um dos meus gêneros de filme favorito, sabe? Aqui na minha coleção de mídia física, no Brasil, existe uma empresa chamada Versátil, que ela lança box de noir, com 6 filmes cada box, às vezes 7. E já tá com, eu diria que contando, acho que tem 25 volumes esse box. E eu tenho quase todos aqui na minha coleção. Então, é um gênero de cinema que eu tô praticamente toda semana sim, semana não, assistindo algum filme. Eu gosto muito, muito mesmo. Principalmente eu gosto de assistir, eu não sei se isso acontece com mais alguém, mas eu amo assistir noir à noite, às vezes já de madrugada,
só eu e o filme, sabe? É algo que eu gosto muito de fazer. E eu amo, cara, eu amo noir. Não só o noir clássico dos anos 40 e 50, como também os neo-noirs, e quando outros gêneros pegam coisas emprestadas no noir também, como Blade Runner, né? Que é um sci-fi futurista, mas tem muito de noir nele. Então, gosto muito de noir. Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, Wilmerson, eu quero começar a assistir filmes noir, quais deles você indicaria para essa pessoa? Eita, é difícil, né? Laura é um que eu acho que consegue, eu não consigo imaginar muitas pessoas que não gostariam de Laura, sabe? Ele não é um filme tão pesado como alguns noir são, não é um filme com essa pegada mais pessimista, como alguns noirs têm, né? Ele tem um mistério envolvente e tem ali plot twists também bem legais. É um filme muito redondinho, sabe? Então talvez Laura seria um bom começo, Laura, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a história dos filmes noir. A origem do termo, né, até me causa um tanto quanto de confusão, é que noir é preto em francês, né? Então seria filme negro ou então filme escuro, né? E aí as pessoas acabam achando, não, porque noir é francês, então logo o filme noir surgiu na França, mas não é isso que aconteceu. Um termo filme noir, ele foi aplicado pela primeira vez a alguns filmes de Hollywood pelo crítico francês Nino Frank em 1946, né? E esse termo não era reconhecido pela maioria dos profissionais da indústria cinematográfica americana daquela época, né? Acredita-se que o Nino Frank ele se inspirou por conta de uma série de livros franceses chamada Série Noire, né, fundada em 1945, que era justamente esses livros, né, de thrillers, as coisas mais pulp, né? Dashiell Hammett, Raymond Chandler. E isso me lembra muito, né, o lance do giallo também, né? O giallo tem esse nome porque é baseado numa série de livros, né, da editora Mondadori, lá nos anos 20, que era a série de livros amarelos, com capas amarelas, que aí acabou cunhando, né, dando o termo giallo, né? Tanto que lá na Itália se chama giallo não só os filmes de suspense e mistério feitos lá na Itália. Qualquer filme de suspense e mistério lá na Itália, o gênero, ele se encaixa num gênero chamado giallo. Então vamos falar um pouquinho sobre os filmes, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou, né, do Raymond Chandler, do Dashiell Hammett, né, que vão ser adaptados para o cinema. Mas como é que você definiria um filme noir? Ou ele é mais fácil você identificar um filme como noir do que defini-lo? Falar sobre noir é sempre um prazer, mas muitas vezes é uma tarefa difícil, né? Porque tem muitos poucos consensos em torno de noir, né? Mesmo entre os pesquisadores, acadêmicos, críticos, definir o noir às vezes é muito difícil. Tanto que tem filmes que tem toda uma discussão se aquele filme é ou não noir. Mesmo filmes do Hitchcock, alguns filmes do Hitchcock, eu acho que interlúdio existe uma discussão assim, pessoas consideram noir, outras não. E pra mim, assim, com certeza é mais fácil identificar um filme como noir quando eu assisto do que realmente conseguir elencar várias características que tem que ter em um filme para ele ser noir, sabe? Mas eu acho que um elemento, sem sombra de dúvidas, que precisa ter é crime. Tem que ter crime. Eu acho que não existe filme noir sem crime, seja morte, assalto. A figura da femme fatale é um arquétipo muito comum, né? Eu não vou dizer que é obrigatório, tem em todos os filmes noirs, mas é bem característico e é bem comum. A figura do detetive ou
de um homem comum que se meteu em alguma situação de risco, alguma situação criminosa, também é muito comum, né? E falando em parte mais estética, a cinematografia preto e branco também é muito comum. Novamente, vai ter exceções, como por exemplo, A Máfia Minha Ruína, acho que é de 45 esse filme. Ele é colorido, então, e é um noir, então sempre vai ter exceções a essas características, né, que a gente está citando. São filmes urbanos que se utilizam muito da cidade, na verdade. Muitos filmados em estúdio, mas muitos também filmados em locação, principalmente a partir do Cidade Nua, do Júlio da Sandia, que é de 48, que foi, acho que, se não me engano, foi o primeiro noir filmado em locações reais, né, não em estúdio, e depois dele outros filmes seguiram o exemplo. São filmes que têm um período também histórico, né, que é ali lançados, o noir clássico a gente considera do início dos anos 40 ao final dos anos 50, e aí dos anos 60 para frente existe a discussão se podem ser considerados noir, ou se a melhor nomenclatura é neo-noir, né? Eu prefiro chamar neo-noir para esses filmes feitos a partir dos anos 60. E ainda falando da cinematografia, o uso contrastante entre luz e sombras, né? Que é algo muito herdado ali pelo expressionismo alemão, né? Então, às vezes o uso também de fumaça em contato com a luz, da fotografia criando através de janelas, também criando novos quadros, fazendo essa brincadeira com a luz e as sombras, né? É algo muito comum. Enfim, são muitas características. Dá para passar horas e horas falando só sobre essas características, né? Em relação ao tom dos filmes, esse noir da palavra, além de remeter a cinematografia, também tem a ver com o pessimismo em muitos dos filmes, né? Voltando para essa parte temática. Porque você vai para pensar, o noir nasce durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, era comum que esses filmes refletissem o espírito da época, né? Então, tem muitos filmes noirs que o protagonista que você seguiu ali o tempo todo e que você torceu, no final ele morre. Na verdade, era muito comum alguns personagens morrerem no final por causa do Código Reis, né? Que é outra coisa que também é importante a gente colocar para discussão quando se fala de noir, porque esses filmes tinham que seguir o Código Reis, que era basicamente um código de autocensura do cinema dos Estados Unidos, principalmente na primeira metade, ali, a partir dos anos 30, 40, 50, né? Durou até mais ou menos os anos 60. Na segunda metade dos anos 60 foi caindo em desuso, né? Mas nos anos 40 e 50 os filmes tinham que seguir o Código Reis. Então, toda pessoa que cometia um crime, um filme, pelo Código Reis, ela tinha que ser punida. Ela não podia terminar o filme sem punição, né? Então, ou é preso ou é morto, né? Então era muito comum terem filmes com tons bem pessimistas, né? Personagens que não tinham nenhuma perspectiva de futuro, né? Que achavam que realmente a vida deles era só tragédia, só tristeza, né? É algo muito comum também. Enfim, eu acho que já falei muito. Tem um livro que se chama A Panorama of American Film Noir, do Raymond Borde e Etienne Chaumeton. Esse livro foi um livro de 55, se eu não muito me engano, e ele vai traçar o panorama dos filmes noir de 41 a 53. E aí eles vão falar, né? Estaríamos simplificando demais as coisas ao chamar o filme noir de onírico, estranho, erótico, ambivalente e cruel. Né? Todas essas qualidades estão presentes na série, mas às vezes a qualidade onírica predomina, como temos lá em Tensão em Xangai, do Sternberg. Às vezes, erotismo, né? Temos Gilda. Às vezes, a crueldade de um ato estranho. Né? Muitas vezes, o lado noir de um filme tem a ver com um único personagem, uma única cena, uma única decoração. Né? Por exemplo,
no Punhos de Campeão, né, o The Setup, último filme sobre boxe, mas vira um filme noir na sequência do confronto final, né, aquela surra terrível, né, no fim de um beco sem saída. O sadismo fascinante de um filme psicológico como Rope, né, o Festim Diabólico, o liga per se à série noir. Né, por outro lado, A Beira do Abismo, né, o Big Sleep, o Alma Torturada, que é o This Gun for Hire, ou A Dama no Lago, né, o The Lady in the Lake, né, parecem ser thrillers típicos. Esse é o problema de definição, será evocado em primeiro lugar, referindo-nos a produções que os críticos têm muitas vezes considerados como filmes noir. Ou seja, eles mesmos falam que filme noir é aquilo que os críticos vão falar de filme noir, né? É mais, como você mesmo falou, é mais fácil você identificar um filme noir do que você dar uma definição de que é um filme noir. Você falou, e bem, da influência do expressionismo alemão, né? E você vai ter uma das figuras muito importantes do expressionismo alemão fazendo filme noir, né? Que é o Fritz Lang, né? Você vai ter o Ulmer também. E eu sempre acho, né, muito interessante, né, como o pessoal do expressionismo alemão, muitos deles saíram da Alemanha na ascensão do Hitler e foram para os Estados Unidos, e eles acabaram influenciando, né, de sua forma, né, o cinema de lá. Né? E o exemplo mais típico é o do próprio Fritz Lang, né? Porque você sabe essa história. Né? O Fritz Lang tinha feito o M, o Vampiro de Düsseldorf, e que tem vários aspectos de um pré-noir, né? E ele foi censurado pelos nazistas. Aí o Fritz Lang foi lá conversar com Goebbels para tentar liberar o filme. Aí o Goebbels falou assim, não, vamos liberar, mas olha, o Führer quer que você seja responsável pelo cinema alemão. Aí o que ele ia responder, né? Ele chegou e falou assim, não, se eu falasse sim, eu ia contra os meus princípios. Se eu falasse não, eu provavelmente não sairia, né? Ia ser preso. O que ele fez? Ele falou assim, te dou a resposta amanhã. Saiu da sala, foi para casa, fez as malas, pegou primeiro o trem para França. Deixou até a mulher lá. Caramba. É, porque a mulher era filiada do partido. Eita. Eu não sabia, não. E pronto, você falou da Femme Fatale. Você gostaria de falar sobre esse arquétipo da Femme Fatale e como ela meio que reflete, né, as ansiedades sociais, né, sobre a independência da mulher, né, na época, né, porque a gente está vendo que, como você bem falou, a gente está no meio da Segunda Guerra, os homens todos foram para o fronte, e aí, no final das contas, as mulheres acabaram tendo que assumir ocupações que até então eram vedadas a elas, né? A mulher no cinema noir, muitas vezes essa figura que vai levar ali o nosso protagonista à perdição, né? Vai acabar levando ele para o mau caminho. E muitas vezes ela mesma o trai, ela mesmo o engana, né? O ludibria a tomar alguma decisão que ela sabe que lá na frente vai ser ruim para ele. E muitas vezes também quando se fala de detetives, é aquela mulher que engana, né? O detetive que dá pistas falsas, que acaba fazendo com que ele atrase a investigação dele. E sempre são mulheres sedutoras, né? Sempre no noir há um elemento forte de sedução e principalmente presente nesse arquétipo da femme fatale, né? Eu posso fazer um parênteses rapidinho que completa bem o que você falou e puxa uma coisa que você tinha dito antes, né? Você falou do Código Reis, né? Código Reis que limitava bastante coisas, né? E uma das coisas sensacionais do noir é justamente como esses diretores eles vão conseguir navegar pelo código e fazer certas palavras de duplo sentido, certas imagens, né, que acabam meio que desviando do Código Reis para conseguir falar aquilo que eles querem falar, né? O exemplo mais clássico foi aquele do Intriga Internacional, que não é noir, né? Quer dizer, é um filme do Hitchcock, mas que tem a cena do trem, né? Sim.
Sim, sendo o trem entrando no túnel, né? Justamente quando o casal tá sozinho na cabine, né? Quando eles ficam finalmente a sós, e aí o trem entra no túnel. Muito. E aí, inclusive, não é nem um pouco sutil, né? Mas passou despercebido. Mas aí quando você falou do troço da sedução da mulher fatal, eu lembrei disso, né? De como a forma como ela fala, como é o diálogo entre a femme fatale e o mocinho, né? É muito recheada de expressões de duplo sentido, de alguma coisa justamente para burlar essas proibições que o Código Reis fazia. Inclusive, às vezes é o olhar, né? Um olhar, é uma mordida no lábio, indicando ali um desejo, né? Inclusive, até mesmo não tão comum quanto essas da Femme Fatale, mas até mesmo homoafetivas, né? No próprio cinema do Hitchcock tem alguns filmes onde tem ali sugestões de homoafetividade entre os personagens masculinos dos filmes, né? Festim Diabólico, né? Festim Diabólico é um exemplo bem clássico e bem óbvio, né? Uhum. Tem um outro filme também que eu lembro que esse filme é até bem direto nessa questão da homoafetividade, porque ele tem um personagem que é gay e o filme não tenta disfarçar muito, não. Que é o Homens em Fúria, do Robert Wise, que é protagonizado pelo R. Belafonte, esse filme. É um filme muito legal, de 59. Filmaço, na verdade, assim. É um dos meus noirs favoritos. E tem um personagem que é um capanga de um cara da máfia, que ele é gay e ele dá em cima do R. Belafonte, né? Ele oferece comprar um carro pro R. Belafonte em uma cena lá. Mas voltando a falar da Femme Fatale, eu acho que conversa muito bem com isso que o Thiago estava falando da figura feminina nos anos 40 e talvez desse aumento de liberdade ou emancipação, se é que a gente pode colocar assim, naquele período, né, das mulheres, com as mulheres tendo mais funções na sociedade, tendo mais destaque, podendo ocupar mais postos de emprego, né, tomando à frente o cuidado mais ainda da família, né, não só dentro de casa, mas também financeiramente, muitas vezes. Então, talvez converse, assim, muito essa figura da Femme Fatale, converse totalmente com isso que estava acontecendo, né, no mundo real. E é curioso, na verdade, assim, uma coisa que eu acho curiosa, falando do cinema noir como um todo, é que apesar de serem filmes feitos durante a Segunda Guerra Mundial, quase não, os filmes não falam sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Às vezes não é nada tocado sobre Guerra Mundial, não tem nada a ver, não é nem mesmo, não tá nem mesmo ali em uma manchete de jornal nem nada, né? Eu só lembro de um filme que traz a Segunda Guerra Mundial como um elemento mais presente na narrativa, que é um noir britânico, inclusive. Porque isso é outra característica, né? Isso é outra coisa que é legal de discutir, porque o cinema noir nasceu nos Estados Unidos e ficou restrito ali aos Estados Unidos até o final da Segunda Guerra Mundial, mas depois outros países começaram a fazer noirs também, né? Principalmente Reino Unido, França e Japão, né? São 3 países que fizeram bastante noirs. Então, até o Brasil tem um noir também, já nos anos 60, que eu considero um noir, que é o Tocaia no Asfalto, que é um filme baiano, de 62, dirigido pelo Roberto Pires, que para mim é o noir brasileiro, é o noir baiano, e é um filme maravilhoso. Recomendo muito esse filme, quem não assistiu ainda, Tocaia no Asfalto, de 62. Grande filme brasileiro. Tem um outro também brasileiro chamado Amei um Bicheiro. Ah, exatamente. É verdade. Que é até anterior. Amei um Bicheiro, ele é de 52. Então, entra na época do noir clássico, né? Eu tenho que ver esse, cara. Eu tenho que ver Amei um Bicheiro. Não vi ainda. Pecado meu. Tem um filme que também eu vou deixar essa outra indicação, que é um filme do Reino Unido chamado Verde Passional, que é de 46, ou seja, é um ano depois que a guerra acabou, e ele se passa todo dentro de um hospital que está tratando feridos na guerra, né? Então, e é um filmaço, é um filme muito legal também.
de 46, dirigido pelo Sidney Gilliard. No inglês é Green for Danger, o nome desse filme. Verde Passional. É muito legal. E também se diferencia dos Nós Americanos por ele se passar todo dentro de um hospital, o que não é comum, né? Enfim, é um grande filme. Quer falar algo mais sobre a Femme Fatale, Thiago? Quero. Complementar algo mais? Sim. Eu mencionei, acho que foi no episódio passado, eu falei da Laura Mulvey, que tem o texto Visual Pleasure e Narrative Cinema. E eu mencionei, né, que uma coisa que, assim, eu li o texto dela e gosto, apesar de gostar mais do que a Carol Clover vai falar lá no Men, Women and Chainsaws. Mas um texto da Laura Mulvey, ele vai falar uma coisa que é interessante, eu vou citar aqui ipsis literis, que tem a ver com o filme noir, né? Em termos psicanalíticos, a figura feminina representa um problema mais profundo. Ela também conota algo que o olhar circula continuamente, mas rejeita: a falta de um pênis, implicando que uma ameaça de castração e, portanto, um desprazer. Em última análise, o significado da mulher é a diferença sexual, a ausência visualmente verificável do pênis, a evidência material em que se baseia o complexo de castração essencial para a organização da entrada na ordem simbólica e na lei do pai. Assim, a mulher como ícone exibida para o olhar e prazer dos homens, o controlador ativo do olhar, né, porque a tese da Laura Mulvey, quando ela vai falar em male gaze, ela vai falar justamente que o cinema, né, geralmente assim, o diretor é um homem, o personagem principal é um homem e o filme é feito para homens. Então, essa visão falocêntrica, né, essa visão centrada na figura do homem acaba objetificando a mulher, né? E aí, continuando, é por isso que ela vai falar, né, que o controlador ativo do olhar, controlador ativo da mulher é o homem, né, porque é ele que é o personagem principal, é ele que é o diretor e é ele que é o público a quem é dirigido. Essa mulher como ícone sempre ameaça evocar a ansiedade que originalmente significava. O inconsciente masculino tem duas vias de fuga desta ansiedade de castração: a preocupação com a reconstituição do trauma original, né, investigar a mulher, desmistificar seu mistério, contrabalanceada pela desvalorização, punição ou salvação do objeto culpado, né, uma via tipificada pelas preocupações do filme noir, ou então a rejeição completa da castração pela substituição de um objeto fetichista, ou uma transformação da própria figura representada num fetiche, de modo que se torne mais tranquilizadora do que perigosa. Daí a supervalorização, né, o culto da estrela feminina. E ela vai falar, né, essa questão da femme fatale nos filmes noir tem muito a ver com isso, né, porque o Código Reis, aquilo que você disse, né, o Código Reis diz que quem cometeu crime, quem fez alguma coisa, merece ser punido. E geralmente a femme fatale é essa figura misteriosa, perigosa, né, que manipula. E aí, no final das contas, ela precisa ser punida no final, né? Vem muito à esteira disso que ela vai falar, né? Mas a Carol J. Clover, ela vai falar que existem dois, né? Existe escopofílico fetichista, que é isso, essa segunda via, né? Essa rejeição completa da castração pela substituição de um objeto fetichista ou transformação da própria figura representada em um fetiche, né? Você objetifica o corpo da mulher tanto no todo quanto em parte. Ou então você tem a voyeurística sádica, que é a punição. Você vê a mulher sendo punida. É essa primeira coisa, né? Que é justamente a punição do objeto, a desvalorização da mulher, né? E todas essas preocupações exemplificadas na mulher fatal dos filmes noir. E, Thiago, além de, às vezes, mesmo as mulheres no cinema noir, mesmo as personagens que não são a femme fatale, elas são, às vezes, mulheres que apanham do detetive ou de bandidos, né? Às vezes é uma mulher de um capanga,
ou de um antagonista, e aí ela é considerada burra, e aí ela apanha, né? A mulher no ar, como um todo, é difícil ter uma boa representação, né? Mesmo quando são personagens que não se enquadram 100% nesse arquétipo da femme fatale, né? É algo complicado mesmo. Vamos então falar sobre o escopo do episódio de hoje. Vamos. A gente vai falar hoje sobre a Lauren Bacall. Para começar, e aí o Wilmerson continua, eu gostaria de ler um trecho de um livro chamado Cidade das Redes, do Otto Friedrich, que ele vai falar sobre a Lauren Bacall, né? Ele começa falando, né? Nascida Betty Persky, adotou o nome da mãe, Bacall, quando começou a carreira de modelo. Estava com 18 anos e pronta para conquistar o mundo. Para Hawks, a voz daquela garota atraente era péssima, tão alta e anasalada que ele tinha vontade de vê-la longe. Tive que dizer para ela que nós fazíamos filmes sobre garotas bastante sofisticadas, que o tipo de garota que gosto num filme não tem voz alta e fanhosa. Eu disse, o Hawks disse, é impossível você ler as falas que escrevemos. Ela então não se incomodou e disse, o que eu faço para mudar minha voz? Hawks disse para que ela procurasse um lugar para treinar a manter a voz baixa e rouca. Então ela pegou o carro dela, um Plymouth, usado assim, de $900, e ela foi para Mulholland Drive, num lugar tranquilo, onde ela pôde ler em voz alta, num tom grave, o best-seller da época sobre Jesus Cristo, né, que é o Manto Sagrado, de Lloyd Douglas. Se alguém passasse por ali, ia me achar que eu era candidata a um hospício, recordou ela. Quem ficava sentado dentro de um carro, no alto das montanhas, lendo em voz alta para os desfiladeiros? Quem? Eu. Hawks também ensinou a senhorita Bacall algo importante, como comportar-se. Ou melhor, comportar-se como ele achava que mulheres sofisticadas, entre todas as aspas possíveis, deviam se comportar. Do seu ponto de vista, um tanto peculiar, as mulheres se tornavam mais atraentes quando faziam papéis de agressoras, de perseguidoras. A senhorita Bacall tinha esse potencial, mas era jovem e nervosa. Uma vez, Hawks lhe perguntou por que não conseguia carona para voltar para casa, em uma festa na mansão dele. Ela respondeu, não tenho muito jeito com homens. Ele sugeriu que experimentasse insultar algum. Ela o fez e conseguiu uma carona com Clark Gable. Hawks ficou, por sua vez, impressionado. Viu aquela qualidade da insolência, não se via isso antes. Depois de manter inativa por quase um ano, decidiu transformá-la em heroína de um filme baseado no livro do Hemingway. Para isso, precisava de um novo teste para obter a aprovação do Jack Warner. Escreveu um pequeno diálogo para a sua protegida, e palavras que ela depois tornaria famosa. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. E aí o Hawks escreveu essa frase e pediu para ela ler. O Warner adorou. O Bogart chegou para primeira vez que ele encontrou com a Lauren Bacall, disse assim, olha, eu vi seu teste, olha, a gente vai se divertir muito nesse filme. E todos gostaram tanto do teste que o Hawks quis incluir essa fala no roteiro do filme, que é o Aventura na Martinica, o To Have or To Have Not. A única coisa que faltava a Betty Bacall era um novo nome. Hawks queria algo sonoro. Perguntou-lhe o nome da avó. Sofia, disse ela. Não era bem aquilo que ele queria. Então ele esteve com ela alguns dias depois e disse-lhe que o novo nome ia ser Lauren. E se alguém perguntasse sobre a origem que ela tinha do novo, ela tinha que responder que era um velho nome de família. E assim ele a criou, a jovem petulante Lauren Bacall. Mas antes de poder saborear o fruto da sua criação, ela se apaixonou pelo quarentão Bogart, e ele por ela. Embora Hawks tenha ficado um tanto enciumado no início e tentasse acabar com o romance durante as filmagens, no final achou uma coisa engraçada. Bogart ter sido cativado pela personagem que ela interpretava, de modo que ela tinha que interpretá-lo pelo resto da sua vida. Eles se casaram dia 21 de maio de 1945, na fazenda de Louis Bromfield, um escritor.
Segundo o IMDb, ela fez 72 filmes. Ela foi, em 97, indicada ao Oscar de atriz coadjuvante pelo filme Espelho Tem Duas Faces. E em 2010, ela ganhou o prêmio honorário em reconhecimento a seu lugar central na era de ouro do cinema. Ela faleceu em 2014. Você consegue lembrar qual foi o primeiro filme dela que você viu? Qual foi a sua impressão a respeito dessa persona Lauren Bacall? Consigo lembrar, sim. Porque foi um filme que me marcou muito e que eu lembro que eu fiquei interessado para assistir mais filmes com ela por causa desse filme, que foi À Beira do Abismo, que é um dos 4 filmes que ela fez com Bogart, e é um clássico do cinema noir, né? É o The Big Sleep, que também é do Hawkins também, né? O segundo filme que ela faz com o Bogart, e é um dos meus noirs favoritos. Então, isso que você falou, do jeito insolente, pra mim nesse filme tem bastante disso. O jeito dela, além desse olhar dela, também sedutor, né? Um olhar que prende a nossa atenção, né? Então, me marcou bastante, e aí eu fiquei com vontade de ver os outros filmes com ela. E dos 4 que ela fez com o Burger, justamente o que falta eu ver é Uma Aventura na Martinica. Os outros 3 eu já vi e gosto de todos. Eu vi os 4. Na verdade, eu só não revi pro episódio de hoje o Paixões em Fúria, né? O Key Largo, de 48. Mas o To Have or Have Not, né? O Aventuras na Martinica, de 44. E o À Beira do Abismo, de 46. Eu revi pro nosso programa de hoje. E claro, Prisioneiro do Passado, que vai ser um dos filmes que a gente vai discutir. Uma pergunta: eu vendo os personagens dela, apesar de ela ser sedutora, ela ter isso que eu falei, né, esses inuendos, né, esses troços de duplo sentido lá com o Humphrey Bogart. Well, speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first. See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run. Find out mine? I think so. Go ahead. I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead, take a little breather in the back stretch, and then come home free. You don't like to be rated yourself. I haven't met anyone yet that could do it. Any suggestions? Mas eu não consigo ver ela como mulher fatal, assim. Eu acho que ela tá muito mais próxima de uma aliada do personagem principal do que uma antagonista, assim. Não vejo ela como uma Anne Savage ou uma Veronica Lake. Eu acho que eu concordo contigo. No Que Largo, com Paixões em Fúria, com certeza ela, e no Dark Passage, que é o Prisioneiro do Passado, né? Com certeza ela é totalmente aliada. O À Beira do Abismo, faz tanto tempo que eu não vejo, eu confesso que eu não lembro muito bem como é que ela fica assim nessa dinâmica, se é mais pra filme fatal ou mais aliada. Mas no geral, talvez no outro filme que a gente vai discutir, talvez que é nos anos 60, que é um neo-noir, talvez fique mais um pouco, a figura dela fica um pouco mais filme fatal, talvez. Uhum. É discutível, né? Mas nos filmes com o Bogart, com certeza é mais aliada mesmo. Nos filmes do noir clássico é mais aliada mesmo. Tem mais alguma coisa pra falar ou a gente já pode ir pros filmes? Não, acho que podemos ir pros filmes. Beleza, então. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes noir ou neo-noir, estrelados pela Lauren Bacall. Então, eu escolhi um filme ao qual o Wilmerson ainda não havia assistido, e o Wilmerson escolheu outro ao qual eu ainda não assisti, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers dos filmes, então, se você não quer saber do final, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir aos filmes e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Thiago, qual filme você escolheu para mim? Prisioneiro do Passado, de 1947. O filme foi escrito e dirigido por Delmer Davis, baseado no romance Dark Passage, de David Goodis. Estrelam o filme Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Bruce Bennett e
Agnes Moorehead. Vincent Perry, interpretado por Humphrey Bogart, é um prisioneiro que escapa de San Quentin, pois quer provar sua inocência. Logo após a fuga, ele tem que pegar uma carona, mas o motorista começa a fazer várias perguntas. Quando no rádio do carro informam a descrição de Perry, este é obrigado a atacar o motorista, que fica desacordado. Vincent ainda não sabe o que fazer, até que surge Irene Jensen, interpretada por Lauren Bacall, uma pintora amadora que se oferece para levá-lo até São Francisco. Vincent fica no apartamento de Irene, que acompanhou o julgamento e nunca ficou convencido da sua culpa. Além disto, o pai dela morreu na prisão, sempre alegando inocência, tendo sido também acusado de matar a mulher. Após deixar o apartamento de Irene, pois acha arriscado ficar ali, Vincent pega um táxi. Sam, interpretado por Don DeAndrea, o motorista lhe diz que sabe quem é ele, mas não o denuncia. Além disso, lhe dá o endereço de Walter Cooley, interpretado por Rosalie Stevenson, o cirurgião plástico, pois Vincent precisa mudar seu rosto, que está estampado em todos os jornais. Vincent vai até a casa de George Felixer, interpretado por Roy Mellison, seu melhor amigo, e lhe pede para ficar ali por uma semana. George concorda. Naquela mesma noite, Vincent faz a cirurgia. Mas ao voltar para a casa de Felsiger, Vincent descobre que ele foi assassinado. Ele então faz uma caminhada de mais de 8 km pelas ladeiras de São Francisco até chegar totalmente esgotado ao apartamento de Irene, que o acolhe e mostra o jornal que diz que ele é o único suspeito da morte de George. Durante uma semana, Irene cuida de Vincent e quando as bandagens são retiradas, ele é outro homem, pois a cirurgia foi muito bem feita. Mas isso não basta para ele, pois ele quer descobrir quem o incriminou. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Curti essa sinopse, né? Quase não falou o filme completo. Cara, pois é, eu achei muito grande e entrega muita coisa. Eu não consegui achar menor, cara. Não consegui achar menor. Vai até os 40 minutos do filme. Né? É. E entrega uma das coisas mais legais do filme, né? Que é essa questão dele começar o filme com a câmera subjetiva, né? Com POV, um point of view do protagonista, que é o Borga, do Vincent, né? O que você achou do filme? Eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz com esse filme. Uma das razões disso foi que, visualmente, ele tem as características do noir, com esse jogo de luz e sombras, mas ele tem algumas diferenciações, eu acho, principalmente no uso da câmera subjetiva, né? Que é algo que eu não lembro de ter visto de maneira similar em nenhum outro noir, que é os primeiros 40 minutos do filme, a gente não vê o personagem principal, o Vincent, a gente não vê o rosto dele. É um troço de louco, isso que você disse, porque o Humphrey Bogart, na época, era o ator mais bem pago de Hollywood, né? Ele recebia uma média de $450 mil por ano. É uma coisa de louco, assim, tipo, ele que é um dos atores mais importantes de Hollywood, não aparecer na primeira metade do filme. É uma ousadia muito grande. E você fica sem entender, né? No início, na abertura do filme, que é ele fugindo, esse ângulo do ponto de vista fez muito sentido, porque tem uma adrenalina ali muito forte e você fica justamente vendo o ponto de vista dele, de que é uma pessoa que está fugindo, que está correndo um grande perigo, né? É uma cena de muita adrenalina e inclusive são movimentos de câmera muito ágeis, assim. A montagem também ajuda muito a dar essa agilidade. E aí você acha que vai ser só aquela cena, pelo menos eu achei isso. Se POV é agora e depois volta ao normal. Mas não, né? Quando ele pega essa carona, a gente vê só ele conversando com o cara, com o motorista, né? A pessoa que deu carona a ele. E tudo fica assim até... São quase 40 minutos de filme que a gente entende, que a gente vê quando sai a matéria de jornal, que o rosto do Vincent não é o rosto do Humphrey Bogart, né? Então, já estava falando ali sobre a cirurgia também. Então você linka né, as peças e entende que o Vincent Perry não tinha um rosto do Humphrey Bogart, né? E o Bogart só vai aparecer de fato o rosto dele depois da cirurgia, né? Mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito de como o filme trabalha a câmera subjetiva. Inclusive isso faz com que tenha vários planos longos
E é legal de ver como o filme também usa técnicas de montagem, alguns artifícios para esconder os cortes desses planos longos, né? Como, por exemplo, aquele movimento horizontal muito rápido, né? Que é chamado de whip pan, que você vai de sei lá, você gira de 90 graus, por exemplo. Então, quando no meio do giro, você corta, né? Você faz um corte e recomeça a filmar, né? Para facilitar e enganar o espectador achando que aquilo é um plano só, né? É um plano longo só, mas tem um corte ali. E tem outros truques também. E uma outra coisa que eu gostei no filme é que, apesar de ter várias tragédias, né? Uma outra coisa de câmera, na verdade, ainda falando do trabalho de câmera, e dessa parte mais visual, tem aquela montagem da hora da operação, que ele é sedado, né? Então ele começa a ter visões ali, fica uma coisa bem onírica, né? E ele começa a ver todas as pessoas com que ele tinha tido contato ali até então, a pessoa que deu carona a ele, a Irene, o taxista, o próprio médico que tá fazendo a cirurgia nele, né? E fica quase... Vai para quase tem momentos que fica quase um filme de terror, né? Com algo mais assustador, um tom mais sombrio, né? E um outro momento também de câmera que eu achei muito interessante é quando ele chega no apartamento do amigo após a cirurgia e o amigo tá morto, ele se agacha perto do corpo e a câmera fica embaixo do chão. Fica como se tivesse... Faz um contra-plongé, como se estivesse por debaixo do piso, né? Do chão. E filma o corpo do amigo e do lado o Boga dele agachado, né? É um filme que tem um uso de câmera, eu diria, bastante arrojado, né? Bastante inventivo para a época. E sem abrir mão das características mais comuns da cinematografia noir, né? Com o uso de sombra e contraste, né? É um filme que uma outra coisa que eu gosto muito é o uso da cidade, né? Como ele utiliza muito bem a cidade de São Francisco. A gente tinha falado que os noirs são muitas vezes geralmente urbanos, né? E duas das cidades mais comuns é São Francisco e Nova York, né? Tem muitos noirs que se passam dessas cidades. E eu acho que esse filme usa bem, assim, algumas localizações de São Francisco. Você sabia que o apartamento da Irene, né, o prédio que a Irene mora, ainda existe, e mais tem uma foto do Humphrey Bogart assim, na janela? Sabia, cara. Eu sabia disso, eu vi, eu li. E ainda vou te dizer outra coisa. Falando de São Francisco ainda, eu tive em São Francisco há uns 2 anos atrás. E tem uma cena, quando ele foge do apartamento da Mad, que ele pega um bondinho, né? Ele pega um bondinho e ele passa do lado da praça Union Square, que tem 2 curiosidades aí. Essa Union Square é a mesma praça do início de A Conversação, o filme do Coppola, que é aquela praça onde literalmente ele grava a conversa, né? E aí fica se repetindo. Várias vezes a gente vê aquela praça, aquelas cenas filmadas na praça durante o filme A Conversação, né? Ele passa do lado dessa praça, na rua Powell Street, e eu fiquei hospedado nessa rua. E aquele bondinho que ele pega funciona até hoje. Aquele bondinho que ele pega naquela rua Powell Street até hoje funciona. E os turistas vão lá andar no bondinho. Infelizmente eu não andei, mas está lá em funcionamento até hoje. O mesmo bondinho que ele pega. E o ponto que ele desce e tal. Tá tudo no mesmo lugar. Ah, que legal, cara. Eu achei muito massa. Porque, poxa, eu vi ali tive no lugar onde o Boga teve, né? Achei muito legal. Pois é muito interessante isso da preservação da cidade, né? Com muita coisa ainda tá lá ainda. E voltando a falar de outros elementos do filme, no início do filme você fica um pouco assustado com alguns caminhos que o filme pode tomar por ter um discurso, talvez, sei lá, uma mulher salvando um homem condenado por matar a esposa. Então, aí depois tem... o pai dela também aconteceu a mesma coisa. Aí depois um amigo dele fica falando mal de outra mulher, né? Então a gente estava falando sobre
representação feminina no cinema noir, né? Então, tava meio assim, poxa, esse filme tá indo por caminhos aí que podem ser perigosos, né? Uma mulher pegar um cara, um condenado à prisão perpétua por assassinar a esposa e por estar dentro da casa dela, tá correndo um duplo perigo, né? Que é ela ser violentada por ele, ser morta ou ser presa, né? Então, eu fiquei curioso para ver por onde o filme ia nesse sentido. E felizmente ele não vai assim para um lado mais negativo, né? A gente entende que o personagem do Bogo, o mocinho, realmente foi vítima, né? De diversas ali de armações para ele, né? Então ele foi injustamente condenado de verdade, não era só uma coisa que ele dizia da boca para fora, né? E uma coisa curiosa que eu achei curiosa no filme é como as coisas são. Esse filme você precisa comprar para ele funcionar para você gostar, você precisa comprar muito as coisas de azar e de sorte que o protagonista tem, né? Porque ele foge da prisão, logo encontra uma carona, aí tem um azar do cara escutar no rádio, aí depois tem a sorte da Irene aparecer do nada e salvar ele, aí a Irene é uma mulher rica, aí depois tem um azar de um taxista reconhecer ele, mas tem muita sorte do taxista ser muito legal e levar ele para fazer uma cirurgia plástica, para mudar de rosto. É o melhor taxista que tem no mundo. E o médico, e de graça, assim, o taxista não ia cobrar nada, né? Só o médico que ia cobrar. E ainda era um valor pequeno, né? Tipo, não é um absurdo que o médico comprou. E aí consegue trocar de rosto. Isso no mesmo dia que ele foge da prisão, né? Só que aí depois o amigo é morto. Aí quando ele foge depois de novo, que ele tá com o rosto novo. Ele sai pela primeira vez com o rosto novo, aí entra numa lanchonete, e aí tem um policial, e é descoberto, né? Ou seja, ou é muita sorte ou é muito azar, né? Não tem meio termo. E aí você precisa comprar isso pro filme funcionar, né? Depois que você compra, o filme é muito legal. Mas isso tem um pouco a ver com uma coisa que eu não gosto muito no filme, que foi a única coisa que eu não gostei muito, que é que a maior parte do tempo, o protagonista, ele não é um personagem muito ativo. Não é ele que toma as decisões e vai atrás das coisas resolver, fazer alguma coisa, né? As coisas que acontecem a ele, tirando a fuga, que na verdade a gente nem vê, e no final, quando ele vai à casa da Mad interrogá-la, né, são basicamente as duas únicas coisas que ele toma realmente decisão, são dois momentos que ele é realmente ativo. Todo o resto do filme, ele é muito passivo, né, as coisas vão acontecendo a ele. Então isso, eu acho que tira um pouco da força, sabe, do filme, assim, do protagonista também. Será que isso não é muito da limitação dessa técnica que o diretor queria fazer, de botar a câmera subjetiva? E aí, então, ele, no final das contas, ele acabava sendo um espectador, né? Como a gente. Acho que talvez nem não, porque a câmera subjetiva ela fica pelas 30, 40 minutos iniciais, né? Depois disso tem mais 1 hora de filme e a gente não vê, assim, ele não muda o tipo de atitude, né? O tipo de comportamento. Ele continua como... Você falou meio que um telespectador, né? Ele fica muito à mercê do que está acontecendo ali ao redor dele e toma poucas atitudes por si mesmo, né? Mas mesmo assim, tipo, mesmo com isso, eu gostei muito do filme. A gente falou da Femme Fatale, né? Nesse filme é a Mad, né? Que é a mulher que o incriminou, fez com que ele fosse preso e depois matou o amigo para ele ser preso de novo. E uma coisa que eu achei muito curiosa, não sei se você reparou, Thiago, tu percebeu que o final desse filme é igual, ou muito parecido, né, para não dizer igual, ao final de Um Sonho de Liberdade? Eu não vi Um Sonho de Liberdade, então não poderia dizer. Não acredito, Thiago. Não vi. Esse filme é o filme mais famoso, assim, que tá no meu ponto cego. Como assim, Thiago? Como assim? Eu não vi nem... Tu viu? Poxa, cara, explodiu minha cabeça agora. Tu viu todos os filmes do mundo e não viu O Sonho de Liberdade, cara. Não vi. Tá lá. Cara, acabou de spoiler o filme. Agora acabei de te dar um spoiler, cara. Poxa, cara. Desculpa. Nada. Além do Sonho de Liberdade, os filmes assim famosos que eu não vi. Forrest Gump, Lista de Schindler. Schindler também não vi, não. Resgate do Soldado Ryan, Vida é Bela, Green Mile, Duna Parte 2, Vida dos Outros, Gênio Indomável.
Aí, um monte de filme que eu não vi, que estão lá no meu ponto cego. Top Gun, eu falei logo no primeiro episódio, Top Gun, o podcast já tem 5 anos e eu continuei não vendo Top Gun, nenhum nem o 2. O 2 é muito legal, o 2. Claro, se você compra a questão da propaganda, né? Americana, do militar, mas é muito legal. Cara, desses aí que você citou, eu acho que o essencial pra ver é o Sonho de Liberdade, porque é muito bom. É muito bom. Os outros eu acho que dá pra você esperar mais um pouco mesmo. É uma coisa que você falou, rapidinho, você falou da Mad, que é a Agnes Moorehead. Eu não sei, deve ser porque eu sou velho e, assim, ela participou de uma série chamada Feiticeira, e ela é a sogra. Ela também tá em Soberba do Orson Welles. E ela faz uma figura completamente detestável nesse filme, né? Como você falou, assim, a femme fatale nesse filme não é a Lauren Bacall, mas é a Agnes Moorehead. Tá ótima nesse filme, mas assim, ela... E ela também fez Cidadão Kane, se eu não me engano. Tá Cidadão Kane, sim. Mas continua. Eu acho que é isso. Eu acho que é um filme que fala sobre... Toca ali um pouco em erros da justiça, né? E num homem que tá buscando ali de tudo pela sua liberdade, de tudo pra viver sua vida. E é o engraçado que a gente falou de noirs com finais pessimistas, né? E eu tava receoso, né? Com esse, assim, como é que ia ser o final. E acaba que não, né? É um noir, é um final bem positivo, né? É um final feliz. Termina em um tom feliz. Se eu não muito me engano, todos os filmes do Humphrey Bogart com a Lauren Bacall, eles terminam juntos. Eu acho que os 3 que eu revi esse final de semana, os 3 foi assim. É curioso isso. Uhum. Você falou da câmera subjetiva, e aí eu lembrei que tem um filme chamado Dama no Lago. Não é o filme do Shyamalan, não. É um filme de 46. Dirigido pelo Robert Montgomery, que ele também utiliza essa técnica da câmera subjetiva, assim, mas é o filme inteiro. O filme inteiro, né? A câmera subjetiva é um filme, né, do Marlowe, né, que é seguindo lá as aventuras do Philip Marlowe e desse detetive, né, que o Humphrey Bogart vai interpretar ele lá no A Beira do Abismo. E eles usam isso. Não foi muito bem visto, assim, acharam essa gimmick meio... não se sustentou muito. O Abel Gance vai utilizar, né, a questão de câmera subjetiva lá em 27, né, em Napoleão. E nos primeiros 5 minutos do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o diretor Ruben Mamoulian vai usar também a câmera subjetiva, né? Mas um crítico de cinema chamado Hal Erickson vai dizer que a forma como o diretor, o Delmer Davis, faz é melhor do que qualquer coisa que foi vista no filme do Montgomery. Uma curiosidade é que a Vincent Perry original, né, aquele que a gente só vê a foto, é um ator chamado Kenneth MacDonald, né? Ele geralmente faz assim os figurantes. Ele fez, eu acho que os 10 Mandamentos, dos que eu vi, né? 10 Mandamentos e The Power of the Whistler, né? Que o Whistler é uma série noir dirigida pelo Lou Landers. E ele no 10 Mandamentos ele faz assim, tipo, um hebreu num corredor, sabe? Eu acho que ele sempre fazia umas pontas assim, sabe? E aí nesse filme ele faz o Humphrey Bogart, entre aspas, original. Em compensação, o Delmer Davis é o pai da Lauren Bacall. Aquela foto que a Lauren Bacall tem do pai dela é o diretor do filme. Sim. O diretor que é muito mais lembrado pelos westerns dele, né? Né? Ele fez vários faroestes. Tem um que eu gosto muito, que teve uma refilmagem nos anos 2000, que é o título original da versão original no Brasil, é um título muito estranho, que é Galante e Sanguinário, mas é aquele 3 e 10 para em uma, né? Eu confesso que só vi esse filme dele. Ah, cara, pois esse filme vale muito a pena ver, o Galante e Sanguinário. É com o Glenn Ford. O Glenn Ford tá fabuloso nesse filme. Que é um ator que também fez muitos noirs, né? O Glenn Ford.
Inclusive alguns com Fritz Lang. Os Corruptos do Fritz Lang, ele é o protagonista, ele é o policial. Eu gosto muito daquela cena da cirurgia plástica, né? Que o médico vai dar um sedativo para ele começa a alucinar, e aí tem algumas imagens muito, muito criativas. Eu gostei bastante do uso. E uma coisa que você pensa que, assim, olha, ele fez uma operação no cara em 90 minutos. E ele fazia a barba. Fez a barba. Fez a operação em 90 minutos. O cara ficou sem sequela, né, depois de uma semana, e o resultado ficou bom. E assim, ele perdeu a carteira dele, o registro dele do CRM, porque ele era muito competente, né? Só se foi isso. Ele era bom demais, os médicos falaram assim, não, você é muito bom. Aí tiraram ele, suspenderam a carteira dele. A gente falou da Agnes Moorehead, da Madge, e aí uma questão que se levanta nesse filme é que a Madge, ela tropeça e cai da janela, né? Sim. Mas no livro ela meio que se jogou da janela. Ela falou, não, se eu não posso te ter, então vou te ferrar ainda mais. E aí, só que assim, retrato de suicídio era vedado no Código Reis. Sim. Então eles acabaram tendo que mascarar umas coisas para não dar essa impressão. Uma outra coisa também que eu acho até meio característica desse filme, assim, que eles buscam retratar o Humphrey Bogart como uma pessoa inocente, que não, assim, ela não é criminosa, então ela não tem malícia. Ele vai e mete impressão digital em tudo quanto é lugar que ele passa. Ele vai lá na casa do amigo e pega o trompete. Aí a polícia vai chegar e fala assim, nossa, tem as impressões digitais todas no trompete que foi usado para matar o amigo, né? E muitas outras coisas, né? Muita ingenuidade dele justamente para reforçar essa ideia de que ele não é criminoso. Sim. E eu gosto da atuação do Bogart, cara, nesse filme. Quando ele tá enfaixado ainda, né, depois da cirurgia, dá pra ver que ele consegue, no olhar, passar assim uma certa tristeza, né? Uma certa desesperança ali, uma certa melancolia dele. E eu gosto do Bogart. Tem muita gente que critica ele como ator, mas eu gosto. Eu gosto do Bogart. Inclusive, esse filme é o filme dele anterior ao Tesouro de Serra Madre, se eu não me engano. E o Tesouro de Serra Madre, pra mim, é a melhor atuação dele. Eu acho que é muito boa a atuação dele nesse filme, o Tesouro de Serra Madre. Mas nesse filme também eu gosto, eu acho que ele tá bem. E o que você achou dela, da Lauren Bacall? Cara, eu gostei. Eu acho que no início do filme você também fica um pouco preocupado ali se ela tá sendo sincera, se ela tem alguma outra intenção que a gente não sabe ainda, né? Mas depois a gente vai descobrindo que é tudo genuíno, né? Os sentimentos dela, os interesses dela. E eu gosto da atuação dela também. Eu acho que ela consegue passar esse ar de uma pessoa em busca de justiça também, sabe? Em busca de corrigir uma falha no sistema judicial, né? Uma pessoa engajada ali moralmente, né? Eu acho que ela consegue passar essa determinação que a personagem precisa. Eu gosto da atuação dela. Eu acho ela muito boa. Lauren Bacall, no geral, ainda não vi nada que ela não tivesse bem, sabe? Por fim, você sabe que o roteirista do filme, o David Goodies, ele processou aquela série Fugitivo. Lembra que tinha uma série nos anos 60 chamada Fugitivo, né? Que depois acabou virando o Fugitivo lá com o Harrison Ford. E o David Goodies processa a série, né, dizendo que a série foi inspirada no roteiro, né, sobre um homem que foge da prisão, né, depois de ser acusado, né, condenado injustamente por ter matado a sua mulher. O processo continuou sobre o tema até depois de algum tempo depois da morte dele, lá em 67. Né? E aí teve um processo judicial bem demorado, ele morreu, e aí
acabaram falando que não, vai dar muito pouca indenização, não vale o estresse, e acabou ficando por assim mesmo, né? Putz. Deu azar tal qual o protagonista do filme. Não é? Se você olhar também, tem uma outra coisa que me chama atenção nesse filme. É que todo mundo é muito sozinho, né? Você vê Verdade. O personagem, o Vincent Perry é sozinho. A Irene é sozinha. Tem o Bob, né? Mas o amigo do Vincent é sozinho. Né? E você tem aquela cena, né? Aquela cena na rodoviária, né? Tem uma mãe com 2 filhos. Sim. E aí tem um cara sozinho e eles comentam exatamente isso, né? E eu acho que isso meio que reflete isso, né? Essa solidão que é expressada nesse filme, né? A lot they care. They're not worried about us. No. That's the way it goes. Just one big battle royal all the way through. Nobody gives a hang. Nobody seems to ever care a hang about the other fellow. There was a time when folks used to give each other a helping hand. Sometimes I get so tired. Just sick and tired of everything. Nothing to look forward to at all. You got these kids, that's something. I got nothing. É verdade. O que faz com que o final fique mais forte ainda. Né? Exatamente. Tá satisfeito? Tô sim. Então, vamos para o próximo filme? Wilmerson, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Caçador de Aventuras, de 1966. Foi você que tinha me dito do troço de nome genérico para filme? Pois é, esse daí é bem genérico, né? Muito, bastante. O filme foi dirigido por Jack Smite, com o roteiro de William Goldman, baseado no romance The Moving Target, de Ross MacDonald. Atuam no filme Paul Newman, Lauren Bacall, Julie Harris e Janet Leigh. Sinopse. Lou Harper é um investigador particular que está segurando as pontas em seu matrimônio, já que sua esposa não consegue conviver com o trabalho do marido. Porém, ele é contratado pela matrona Elaine Sampson, que está à procura de seu marido, desaparecido há quase 24 horas. Depois que ele chegou no aeroporto de Las Vegas. Mas ninguém parece gostar de Ralph, nem mesmo a própria esposa Elaine. Ela acredita que ele esteja com uma amante. Uma coisa leva a outra, e Harper acha um bilhete e confirma que Ralph foi sequestrado. Mas há ainda muitos outros segredos e mistérios a serem descobertos nessa estranha família Sampson. A sinopse vem do site Adoro Cinema. E aí, Thiago, o que foi que você achou? Eu gostei, assim, é um neo-noir, né? Como você bem falou, né? A gente geralmente coloca os neo-noir geralmente pós-década de 50. Existem algumas versões, né? Algumas distinções. Tem gente que fala que filme é neo-noir, né? Dos anos 60, porque você tem um desuso do Código Reis, né? E você também já vai começar a usar mais o Technicolor, né? Em vez de ser filmes preto e branco, já vão ser filmes coloridos. Você vai poder mostrar tudo aquilo que você não pôde mostrar nos anos 40 e 50 com o noir clássico, você já vai poder mostrar nesses filmes, né? Mas tem uma visão, tem uma interpretação, uma distinção de noir para neo-noir que eu acho legal, que se define geralmente como o último filme noir clássico, o Marca da Maldade, do Orson Welles, de 1958. Então todos os filmes posteriores seriam neo-noir. E por que isso? Por que as pessoas interpretam justamente que 1958? O que aconteceu em 1958 que acabou se tornando um divisor de águas entre o noir clássico e o neo-noir? Foi o lançamento de um filme chamado Nas Garras do Vício, o Le Beau Serge, do Claude Chabrol. Mas o que esse filme tem de relevante? Qual é a relevância desse filme a ponto de fazer isso? Porque esse filme foi o filme que inaugura um certo movimento chamado Nouvelle Vague. E eles vão falar que os filmes noir pós-Nouvelle Vague, pós o Le Beau Serge, já estavam influenciados
pela novela vague. Já tinham elementos, né? Porque eu acho um troço muito bacana, porque a novela vague, ela se inspira muito nos diretores dos filmes noir, o Hawks, o Huston, e, né, toda aquela questão de política dos autores que eles vão falar, né? E até mesmo quando você vai ver em Acossado, né? Quando você vai ver Acossado, você vai ter Belmondo reverenciando o Humphrey Bogart, né? Pois bem, então esse filme é um neo-noir, mas ele é baseado num livro chamado The Moving Target, que é de 49, e tem uma coisa interessante, que o nome do filme em inglês é Harper, porque o nome do personagem do Paul Newman é Lou Harper. No livro, o nome do detetive é Lou Archer, né? Mas o Paul Newman pediu para mudar o nome para Harper, porque ele teve sucesso com filmes que começavam com a letra H, como o The Hustler, que é o Desafio à Corrupção, de 61, HUD, que é o Indomado, de 63. Então, ele pediu para fazer essa alteração. E assim, umas coisas que logo de começo, né, me chamaram a atenção por exemplo, o filme começa, né, com esse detetive, né, o Lou Harper, acordando no seu escritório, né? A vida dele tá uma bagunça, né? Ele vai fazer um café, mas está sem filtro. Aí o que ele vai fazer? Ele abre a lata do lixo e pega o filtro do dia anterior, né? Não preciso dizer que não foi o melhor café da vida dele, né? Aliás, esse tema de café da manhã vai ser meio que recorrente ao longo do filme, né? Porque algumas cenas adiante, ele tá lá numa piscina, e aí ele vê uma mesa com vários sanduíches, assim, ele vai e pega um monte. Sei por quê? Porque ele não tomou café da manhã. E até mesmo depois de uma cena mais lá pro final do filme, em que ele passa a noite na casa da sua esposa, né? Como a sinopse falou, né? Ele tá passando por dificuldades, ele tá passando por um processo de divórcio. E aí na manhã seguinte, ela faz um café bem farto, com ovos, bacons, essas coisas assim, e fala assim, nosso café da manhã de casamento. Né? Mas voltando à primeira cena, né? O Harper, ele acorda, ele toma esse café mais ou menos, aí ele vai pra pia, pega gelo, né? Enche a pia de gelo, né? Com água, e aí ele mergulha a cabeça na pia, né? E ele vai fazer isso, Paul Newman vai fazer isso de novo em Golpe de Mestre. E ao que parece, isso fazia parte da rotina diária do Paul Newman, né? Ele está sendo contratado, né, para procurar esse Ralph Sampson, que desapareceu após, né, voar para Las Vegas. A esposa dele, que é cadeirante, né, a Elaine, que é a Lauren Bacall, e que, como se ela tivesse no lugar do pai da sua personagem em A Beira do Abismo. Você disse que você viu há muito tempo esse filme, mas você lembra que, assim, a história do Beira do Abismo é um general cadeirante contrata o personagem do Humphrey Bogart, né, o Marlowe, para resolver uns problemas de chantagem que a filha mais nova dele estava passando. E aí a Elaine, eu acho que é uma referência ao general lá do A Beira do Abismo. Mas eu gostei desse filme, assim, eu gostei. Eu achei algumas coisas... É um estilo diferente, né? Porque ao contrário dos filmes noirs, se passa a maior parte do tempo de dia. Eu anotei algumas coisas, além da presença da Lauren Bacall, vi algumas coisas também que eu posso achar que seriam referências a filmes do Humphrey Bogart, mas eu também posso ver que é filmes, o Dark Passage também, né? Porque, por exemplo, tem um diálogo em uma determinada hora em que o Harper tá com a Miranda, a filha da Elaine, da personagem da Lauren Bacall. Eles estão dirigindo, eles vão encontrar um líder de um culto, e aí a Miranda vira pro Harper e fala assim, por que tão rápido, Harper? Tá tentando me impressionar? Aí ele fala assim, você faz perguntas impossíveis de responder. Por que sua esposa quer o divórcio? Você faz perguntas impossíveis de responder. Why so fast, Harper? You trying to impress me?
You got a way of starting conversations that ends conversation. Why is your wife divorcing you? You got a way of starting conversations that ends conversation. Eu lembrei que no Prisioneiro do Passado, o Baker, que é o cara que dá carona pro Vincent, também faz algumas perguntas inconvenientes, né? Ele faz praticamente um interrogatório. Falou assim, como é que você molhou os sapatos? Você se meteu na água? Pra onde é que você vai? Vai pra onde? Você vai de camiseta? How'd you get your feet wet? Across the stream back there. Couldn't see a bridge, so I waded across. Where you going? San Francisco? Whereabouts in Frisco? Civic Center. Can you run this shirt? I like to be comfortable. Where'd you get them pants? What do you want to know for? Never saw any like them before. What's funny about them? They suit me. They give me a lot of wear for the money. Where you from? Arizona. Whereabouts in Arizona? Maricopa. Very fancy seat cover you got here. That's a piece of a carnival tent. You know, it seems to me you'd be more sunburned not wearing a shirt than you are. As I was saying, you ought to be more sunburned. How come you're not? Lose your shirt? Why ain't you going to Frisco? Hey, what is this, a quiz program? Stop this jalopy and let me out. I'll hitch another ride. São perguntas inapropriadas, né? Que eu achei. Enquanto você está dirigindo, eu achei isso parecido num e achei isso parecido no outro. Uma outra coisa, né, que eu falei desse culto, né, porque ao que parece o Ralph Sampson, ele tinha dado uma montanha inteira para esse cara, esse líder de um culto, né, e é espantoso que já tinha esse personagem lá no livro original. E também teve uma outra coisa que achei que ligava uma coisa a outra, é que você lembra do personagem do Puddler, que é o Leão de Chácara lá daquele bar piano, que aí ele tem uma determinada hora que ele leva o Harper para um cais, e aí eles vão brigar, e aí o cara aí ele cai da morte. E eu falei assim, nossa, é curioso como a gravidade é a maior assassina desses dois filmes, né? Ela, no final das contas, ela mata 3 pessoas, né? Nesses 2 filmes, né? Ela mata o Baker, ela mata a Madge, e agora ela tá matando o Puddler. Verdade. E é claro, assim, eu tô falando isso porque eu reconheço que isso daí deve ser alguma referência que ele faz, né? Tanto que tem uma outra cena que eu gosto muito, que é uma cena em que o Harper, ele tá querendo descobrir quem é que é o sequestrador e tal, e aí acaba encontrando um cara que tinha sido morto, né? E aí nesse cara tinha uma caixa de fósforos, né? E aí ele vai e começa a conversar com a garçonete, né? Ele começa a fazer pergunta pra garçonete e tal. E aí ela até vira e fala assim, aí ele fala assim, não, é porque eu tô devendo dinheiro pra ele, não sei o que, troca de aposta. Ela, você tem cara disso, sabe? Tipo, ele não tinha nada disso, né? E isso me lembrou muito a cena lá no Beira do Abismo, em que o Bogart, né, o Marlowe, ele vai e dá uma ajeitada no chapéu, pega um óculos e tal para conversar com a vendedora dessa loja para pegar informação. E dizem que essa coisa que o Bogart fez foi de improviso. E até mesmo depois dessa cena, ele vai ligar para Susan, né, para sua esposa, né, que é a personagem Janet Leigh. E aí ele vai e mete um papel, assim, tipo uma toalha de papel assim, na boca. E aí, assim, até me lembrou um pouco o que o Marlon Brando vai fazer lá no Poderoso Chefão, né? E aí ele vai para disfarçar a voz, e aí ele começa a ligar para passar um trote lá para Susan. E aí parece que a Susan vai estar caindo no trote, né? Mas aí depois ela fala assim, meu marido é um idiota, ele fica ligando para mim, fingindo que é outras pessoas. Eu achei engraçado. Mas quero muito dar muito spoiler, porque eu acho que esse filme não é um filme tão bem conhecido quanto o Dark Passage, né? Eu acho que assim, no Letterboxd tem 11 mil pessoas que assistiram a ele, né? Então não sei se vale muito a pena a gente falar do final do filme. O que você acha? Não ele é bem desconhecido mesmo.
Agora, cara, você falou das partes engraçadas e eu... É um filme muito divertido, né? É algo diferente, assim, nos neo-noirs, porque tem muito de comicidade. A cena que você falou que ele tá na piscina, que ele pega os lanches, né? Os sanduíches. O Alan fala assim, né? Vai estocar para inverno? Storing up for the winter? Yeah. Você tá estocando pro inverno? E várias outras situações. Essa cena que você falou que ele dá o trote pra esposa, que ela meio que se faz, né? De quem não tá entendendo, de que tá caindo, né? Mas ela sabia o tempo todo que era ele. Tem muitas coisas, assim, cômicas, assim. E você tava falando das referências, né? É engraçado, porque eu peguei na verdade, uma referência. Não sei se é referência, mas me lembrou. Não um filme que ele fez referência, mas um filme que fez referência a ele, sabe? Que na verdade eu não sei se fez referência a ele, mas acabou me lembrando. Que é quando a primeira vez que ele vai na casa, que é justamente quando ele vai na piscina, né? Ele vai na casa, olha a situação, ele vai na casa, discutir com uma mulher rica, né? Vai lá ali com a pessoa rica, aí ele sai, vai na piscina e pega um pouco mais de informações com as pessoas que estão na piscina. Eu não pude deixar de lembrar de O Grande Lebowski, porque é a primeira vez que o Lebowski vai na casa do Lebowski, né? O Deadwood vai na casa do Lebowski. Tu assistiu O Grande Lebowski, sim, né? Esse sim, assim... E aí, a primeira vez que ele vai na casa do Lebowski, ainda não era pra tratar de um sequestro, né? Tudo bem. Mas ele vai na casa do Lebowski, quando ele sai, tá na piscina. A garota mais nova, no caso do Lebowski, que é a esposa, né? Uhum. Curtindo a piscina com outro cara. Uhum. E nesse filme também tá a garota mais nova curtindo a piscina com outro cara, entendeu? E aí ele vai lá e faz umas perguntas, né? Uhum. Aí eu lembrei, eu não sei se os Coens quiseram fazer uma referência, porque na verdade pelo que eu sei, a grande referência do Big Lebowski, na verdade, é A Beira do Abismo, né? The Big Sleep, que é outro noir, né? Que aí sim é com o Philip Marlowe, né? O detetive. Tem chance, porque assim, esse filme, por sua vez, também tira muito do Big Sleep, né? Do A Beira do Abismo, né? Então, talvez os Coen, quando estavam pesquisando A Beira do Abismo, acabaram trombando com esse filme. Do sequestro, de receber as cartas, de pedir dinheiro, né? Uhum. Tem esses elementos aí um pouco em comum mesmo. E de ter muitas reviravoltas, né? Muitos personagens, uma trama meio tricada, né? De ter vários nós, assim, pra desatar. Vários suspeitos. E um personagem que quer se livrar de outro, né? A pessoa que ficou quer se livrar da pessoa raptada. E a gente mencionou a questão da Lauren Bacall como um filme fatal, né? Tá vendo esse filme se encaixa mais um pouco, né? Mas ela não tenta seduzir o Harper, né? Não, mas ela quer o fim do esposo, né? Uhum. E, inclusive, eu acho muito interessante porque a primeira cena que ela aparece, quando ele vai lá falar com ela tá num quarto todo fechado, né? Os móveis ali estão cobertos com os panos, é um quarto pouco iluminado. Eu não tenho certeza, mas parecia que ela tava com um processo ali parecia ser um bronzeamento artificial, era isso? Sim, parece, sim. Pois é, sendo que, tipo... Tem piscina, né? Piscina, pois é. Uma piscina em um dia super ensolarado, entendeu? E ela fala, quando o cara vai falar do almoço dela, do café, ela diz que... Ela fala com o sentido de que aqui dentro, novamente, como dá um sentido de que a rotina dela é aquela, né? Que ela tá sempre naquele lugar. A última cena que ela aparece já é completamente diferente, né? Sim. Não vou dar mais detalhes, mas já é totalmente diferente. Ela tá a céu aberto, já tá alegre, né? Já tá celebrando, enfim. Ela se livrou de um fardo. Desculpa, não posso falar. Exatamente. E, inclusive, ela chama a filha e a filha do cara, né? Uhum. A enteada dela. É enteada que fala? É, enteada. Eu confundo enteada com afilhada. Toda vida eu troco. Ela chama a enteada e dá notícia rindo, né? Miranda, Mommy has something to tell you. Celebrando mesmo.
Enfim, eu achei curioso essa rima entre as duas cenas, inicial e final dela. Uma outra coisa legal nesse filme, cara, é que o elenco é cheio de figurinhas, assim, conhecidas no cinema clássico, né? Pra quem vê muitos filmes, assim. Então, eu passei o filme várias vezes, assim, que nem aquele meme do Leonardo DiCaprio, né? Porque tem a Jenny Lee, a esposa dele. Aí tem a Shelley Winters. Tem o Robert Webber, que é um cara que também tá em vários filmes. Tá em 12 Homens e uma Sentença. Enfim, achei muito, muito legal isso também. O próprio o Alan, né? O Robert Wagner, né? Ele é um ator também, fez muita coisa, né? Sim. Tá no Jogador, tá nos filmes do Austin Powers, tá no primeiro Pantera Cor-de-Rosa também. Tem muitas figurinhas. Agora, cara, uma figurinha que era nesse filme que eu fui ver depois, que era o primeiro filme, se eu não me engano, é o primeiro filme dele, que é o roteirista, William Goldman. E esse foi o primeiro roteiro dele, pelo que eu li. E, cara, ele se deu muito bem, viu? Porque depois ele fez muitos filmaços, cara. Ele fez Todos os Homens do Presidente, fez o Butch Cassidy e o Sundance Kid, fez o Martinho da Morte, fez A Princesa Prometida, fez o Misery, né? Como é o nome? O Louco Obsessão, né? No Brasil. Que por acaso esse filme também tem a Lauren Bacall. Eu acho que ela é a editora do James Caan, esse filme, do protagonista, se eu não me engano. Enfim, eu achei que esse William Goldman. O William Goldman vai acabar ganhando 2 Oscars, né? Melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado, né? No Butch Cassidy e no Todos os Homens do Presidente, né? E ele começa com esse filme. É interessante. É massa, merecido. Uhum. Tu viu que tem uma continuação? Tem uma continuação chamada Piscina Mortal. Com a Melanie Griffith fazendo uma menor de idade. Assim, tipo, ela lembra muito, manda a personagem da Lauren Bacall no A Beira do Abismo, assim. Tem um outro neo-noir que ela faz uma menor de idade também, que é do Arthur Penn, o Night Moves. Como é que é esse filme em inglês, cara? Que é com Gene Hackman. Um Lance no Escuro. Eu gosto desse também. Peraí. E também é com ela fazendo uma menor de idade. Eu vou procurar essa continuação. Fiquei interessado pra assistir. É interessante. O filme não se passa na Califórnia, se passa em Nova Orleans. Esse filme é de 77, né? Então, assim, foram 11 anos depois do primeiro filme. E aí ele é chamado para resolver um caso em Nova Orleans. Aí descobre que quem chamou ele foi uma ex-namorada. E aí tem todo um lance, assim, de troço de petróleo. É interessante. Até falando de troço de petróleo, eu lembrei, né, que tem um neo-noir que é de 1990, que é A Chave do Enigma, que é dirigido pelo Jack Nicholson. E o Jack Nicholson faz o Jake Gyllenhaal, seria como se fosse a continuação do Chinatown, né? E também tem questão do petróleo nesse filme. E, aliás, o roteirista do Piscina Mortal é o Walter Hill. O Hill fez muita coisa legal. Eu gostei mais do Harper original, assim, do de 66, mas esse é legal também. Massa. Cara, eu lembrei de outro filme que eu me lembrei assistindo Harper. Que é o Perigoso Adeus, de 73, Sim. do Altman, do Robert Altman. Sim. Que é uma mulher que contrata o cara pra um detetive. Nesse caso, novamente o Malloy, né? O Philip Malloy. Vai ser interpretado por outro ator. Exatamente. Pra procurar o marido que tá desaparecido, né? Uhum. Lembrei também. Não pude deixar de lembrar. E eu tava conversando, ele tava dizendo que tava vendo esse filme, e aí a coisa que eu mais lembro desse filme é a cena do Schwarzenegger, né? Você lembra disso? Lembro, cara. Como é que esquece? Eu fiz um vídeo, né, quando tava assistindo. Eu fiz um vídeo pra mandar em um grupo de amigos. O pior é que eu fui botar no Blue Sky nessa cena, um frame dessa cena, e o Blue Sky meio que censurou, disse que é teor adulto só porque tava o Schwarzenegger de cueca. Aí é foda. Mas é massa. Eu até fiquei com vontade de rever esse filme, assim, porque eu lembro que eu gostei muito, assim, eu lembro que, acho que foi uns 2 anos atrás, eu fiz uma maratona Marlowe, né, revi A Beira do Abismo,
revi esse, vi pela primeira vez A Dama no Lago, e vi uns outros 2 ou 3. Tem mais alguma coisa? Não, tô satisfeito. Vamos falar de streaming agora no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Emerson, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, eu vi um filme que era meio que uma fogueira minha, porque eu queria ver há muito tempo e eu ficava enrolando, mas eu vi pela primeira vez Ed Wood. Ah, sim. Uhum. Tá no Disney Plus, conta a história do diretor, né, do famoso diretor Ed Wood, e eu fiquei muito surpreso porque eu não sabia, mas além de contar a história de boa parte da vida do Ed Wood, né, conta também os últimos dias do grande Bela Lugosi, né? E eu acho muito legal o filme, porque parece que o Tim Burton ele consegue ter pelo Bela Lugosi o mesmo carinho e admiração, o afeto que o próprio Ed Wood tinha, né? Parece que o filme consegue, parece que é transmitido da figura real do Ed Wood pra gente, assim, pro filme, né? É uma grande homenagem ao Bela Lugosi. E eu acho que talvez seja uma das grandes razões de eu ter gostado tanto do filme. Essa grande participação que o Lugosi tem no filme e como ele é retratado, né? Pra quem gosta de cinema, é um filme obrigatório, sem sombra de dúvidas. E você, viu o quê? Geralmente eu falo pouco, não indico, mas dessa vez eu vou indicar 2. O primeiro foi um filme que tem no Vimeo, eu vou botar o link na descrição do programa, que é um filme-ensaio sobre um site-livro chamado Paisagens do Fim, do Carlos Alberto Matos, né, que é um estudo de filmes que utilizam locações recém-afetadas por catástrofes. Então ele vai pegar filmes em que aconteceram ou uma catástrofe natural, ou uma guerra, e esses filmes meio que utilizam esse cenário devastado, né? O exemplo mais célebre é o Alemanha no Zero, né? Uhum. Mas ele vai de Alemanha no Zero até o Sion Sono, né? Que ele fez 3 filmes feitos em Fukushima, depois do desastre que teve. Então ele vai fazendo uma análise sobre esses filmes, né? Ele começou fazendo um site, que é o site livro, né? Que é dedicado à memória do meu pai, porque meu pai falou muito para ele assistir aos filmes do Sion Sono, principalmente o Estrela Sussurrante, e aí isso inspirou ele a fazer esse site. Massa. Um outro filme que eu vi também essa semana e vi lá na Filmica é um filme chamado Choque do Futuro, de 2019. É a história, né? O filme se passa nos anos 70 em Paris, e você tem uma jovem música desenvolvendo o trabalho dela, né? Porque ela é especialista em música eletrônica, sintetizador, essas coisas assim. E aí a gente acompanha o processo que ela tem de criação de uma obra de arte, né? Nesse caso de uma música. E esse filme é com a Alma Jodorowsky. Aí eu assim... Alma Jodorowsky? Será? Ela é neta do Alejandro Jodorowsky? Ela é neta do Alejandro Jodorowsky. Eu falei assim, como é que o Alejandro Jodorowsky tem uma neta adulta? Ele só tem 90... Ah, não, verdade. Ela é filha do Brontes, que é o menininho que ia ser o Paul Atreides lá no Duna, né? E ela tá ótima nesse filme, assim, ela tá espetacular nesse filme. E eu gostei muito. É um filme curtinho, é um filme só com 84 minutos e ambienta muito bem, assim, os anos 70, final dos anos 70, né? E o avanço lá da música eletrônica, né? Tanto que o filme, no final, acaba, né, sendo dedicado às grandes pioneiras da música eletrônica. Gostei bastante, recomendo. Choque do Futuro e Paisagens do Fim. Emerson, você tem algum meio de contato? Quem quiser entrar em contato, atualmente eu uso mais o Instagram, desde que o
o Twitter foi de Americanas e voltou depois. Eu não voltei a usar, parei de usar quando o Xandão proibiu ele, né? Uhum. E desde então eu também tentei não migrar para nenhuma outra rede social, ficar só com o Instagram. Então, Wilmerson da Silva, lá no Instagram, ou no Letterboxd também. São as 2 redes sociais que eu estou utilizando atualmente. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer 2 convites para nossos ouvintes. O primeiro é que em dezembro, no nosso último episódio, nós vamos falar sobre os nossos filmes favoritos vistos pela primeira vez em 2024. E a gente gostaria de ouvir vocês. Quais foram os 5 filmes que vocês mais gostaram de ver neste ano? Precisa ser filme de 2024? Não. Se você viu algum filme de, sei lá, de 1969, mas você gostou, ele faz parte do hall de filmes favoritos, você insere ele na sua lista. Então eu estava pensando em marcar a data final para vocês enviarem a lista até o dia 5 de dezembro. Né? Vocês podem enviar tanto para o nosso e-mail, né, podcast.cego@gmail.com, ou vocês podem me mandar uma mensagem lá no Blue Sky. O outro convite é o seguinte: eu recebi algumas sugestões de temas para os próximos programas. Então, eu estava pensando em tirar o mês de fevereiro para fazermos o mês de apreciação aos ouvintes, em que faríamos episódios cujos temas seriam sugeridos pelo público. Então, nós recebemos, né, algumas sugestões, mas ainda há vagas, assim, ainda existem alguns episódios em aberto. Então, se você sempre quis que nós falássemos sobre algum tema que nós ainda não falamos, né, aliás, seriam temas que estariam no nosso ponto cego, né? Manda uma mensagem para nós e a gente vai fazer esse episódio. Vocês podem mandar da mesma forma, né? podcast.cego@gmail.com ou uma mensagem lá no Blue Sky. Por fim, eu agradeço muito a participação do Wilmerson e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode me dar um alô lá no Blue Sky, né? Thiago79. Se vocês quiserem, envie os seus 5 filmes favoritos vistos nesse ano e as sugestões de temas para fevereiro. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Ropareta, eu sou o Thiago. Daqui de Fortaleza, Ceará, eu sou o Wilmerson. E este foi o Podcast Ponto Cego. Don't you get lonely up here all by yourself? I was born lonely, I guess.